Pois bem, vamos lá então, né? Hoje nós vamos estar estudando praticamente uma passagem bíblica que é a prática da confiança, ou melhor, né? Na realidade, é o estudo sobre a confiança. Como que eu devo me portar? Como que eu coloco minha confiança em Deus? O que é confiar em Deus, né? De acordo com a Bíblia, né? Não de acordo com a filosofia, né? Mas como que eu posso confiar em Deus? Como que eu posso estar aplicando isso no meu dia a dia, né? Tem uma passagem bíblica que está escrito lá em Hebreus 10. Hebreus 10, o Hebreus 10, na realidade, você pode estar lendo em casa, né? O capítulo 10, o versículo 35 ao 39. Mas eu só vou ler o 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Um aviltado, em outras versões, né? Significa um volume muito grande que tem, né? É algo volumoso, algo denso, algo palpável, né? Não é uma bênção qualquer, né? É muito grande a nossa confiança, ela nos dá um retorno, gera resultado para nós. Então, na realidade, a confiança não é um pensamento positivo, né? Como a Bíblia fala sobre fé, que ela é convicção e não ela é certeza, em algumas versões dizem, né? Não a esperança também, essa confiança está atrelada a isso também, né? Ela está conectada a isso, dizendo que quando eu creio em Deus, quando eu ponho minha confiança nele, não há possibilidade alguma de eu ser frustrado. É nele e não no resultado. É nele e não nas coisas. Então, existe da parte de Deus um retorno. É como aquela semente que você planta e automaticamente você vai colher o fruto por aquilo. Existe o período de maturação, existe o período no qual você tem que aguardar, ela está pronta, né? Então, confiar em Deus é confiar de que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, e não aquilo que eu almejo. Porque daí isso aí pode ser que eu esteja colocando minha confiança em algo que não está no plano e propósito de Deus. Aí sim eu vou me frustrar. Aí sim eu posso me decepcionar com Deus, mas não porque Ele errou, porque eu coloquei minha confiança errada. Eu coloquei em alguma coisa que não estava no calendário dele, que estava no script dele, que estava na vontade dele. Então aí existe sim a possibilidade realmente de eu me frustrar, certo? E nós entrando, né, dentro desse estudo, que eu vou passar para vocês as formas, né, os versículos, as bases bíblicas que eu vou estar mandando, também tem lá em Hebreus 11, como eu havia falado, né, Hebreus 11:1, Hebreus 11:6, né, que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, porque é necessário, que ele é poderoso para cumprir tudo o que ele prometeu, né, e ele se torna galardoador daqueles que o buscam, né. Aí também está escrito em Hebreus 11, do versículo 8 ao 12, né? Então tem assim várias passagens bíblicas que eu vou estar passando para vocês, tá? Mas uma delas aqui, então, uma definição de confiança é a capacidade de crer acima de qualquer situação, circunstância, adversidade, sentimentos, depositando em Deus totalmente a sua confiança. Então, independente de como esteja lá fora, independente de como esteja meu estado almático, como esteja minha alma, como ela está, eu tenho que confiar em Deus. O que a Bíblia diz a respeito de tal situação, o que Deus diz a meu respeito sobre determinada situação, sobre determinada circunstância, sobre determinado sentimento, sabe? Então, tudo isso ele está atrelado a essa capacidade de confiar acima de qualquer coisa, acima até do que a própria esperança, né? Como também próprio lá em Hebreus fala que Abraão ele creu contra a esperança, ou seja, não havia esperança nenhuma, então ele não tinha como se apoiar na esperança, mas ele adorou a Deus, ele deu glória a Deus, sabe? Então, se olhar o contexto da vida de Abraão, nós vamos ver um homem de confiança, um homem que andou em confiança, né? E também uma definição é a plena confiança também, ela é gradativa, ou seja, ela começa num nível e vai aumentando, né? Então, assim, crer com esperança é ter esperança mesmo quando não há o menor motivo para se crer. Ou seja, eu mudo aqui essa definição
mas é ter a convicção. Então, para mim, crer contra a esperança é ter convicção de que, mesmo que não haja menor motivo para crer, eu estou crendo, eu estou confiando em Deus, né? Então, nós podemos abrir aqui Hebreus 8:12, como eu havia falado. Vamos abrir lá? Vamos abrir junto, né? Hebreus 11, do versículo 8, né? Até o 12. 12 diz assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse uma terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Portanto, aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontável como o grão de areia à beira do mar. Então, nós podemos ver aqui que a fé, ela gerou na vida dele, né? E o 17, pela fé. O versículo 17 diz assim: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o pôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que mesmo que Deus tivesse prometido a ele, por intermédio de Isaac, sua descendência será estabelecida. Portanto, acreditou que Deus era suficiente e poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos, né? Se a gente pegar o contexto todo aí, a gente vai ver que Abraão, né, em Romanos 4, 17 a 21, ele fala que ele creu contra a esperança, né, como eu ia falando anteriormente. Então, nós podemos traçar e usar a vida de Abraão como exemplo disso. De um homem que recebeu a promessa, ele creu e confiou, mesmo com os tropeços com relação ao que diz respeito a Ismael, mas ele foi um homem que creu, ainda assim. Ele é chamado de pai da fé. Por mais que tenha acontecido isso com ele, ele ainda se acreditou, ele ainda confiou em Deus, ele ainda depositou nele a confiança, sabendo que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Então, isso determina muita coisa. Não tem a ver com as nossas falhas, mas tem a ver com a nossa fé num Deus que não falha. E mesmo assim, Abraão creu no Deus que não falha. E mesmo vendo o seu corpo com 99 anos, vendo o seu corpo sem vida, sem vigor, ele creu contra a esperança. Ele falou: eu estou convicto que Deus ele prometeu que me daria um filho. Portanto, agora eu vou confiar nisso. Então, nós vemos aí um mapa da vida de Abraão, no qual ele foi um homem que Deus se orgulhava, porque ele é um homem confiável. Então, nós começamos a ver aí, né? Então, a obediência de Abraão ela foi crescente, foi aos poucos. Se você olhar toda a característica, você vai ver que Abraão ele foi ofertando, crendo, levantando altares. Pega estudo em casa sobre a vida de Abraão, né, lá em Gênesis, e você vai ter uma noção do que é uma caminhada de fé. Independente das circunstâncias e situações, é uma caminhada de fé. Independente das quedas, sempre se levantando e se levantando mais forte em Deus, para confiar e depositar nele totalmente a nossa confiança. Então, assim, sua obediência foi pela fé, mesmo devido à dificuldade, Abraão creu nas promessas de Deus e muito além no seu caráter. Aí que nós pegamos muitas coisas com relação ao caráter de Deus. Deus é realmente confiável? Porque eu vou falar uma coisa é você ver na Bíblia que ele é realmente confiável, outra é a minha experiência com Deus, a minha fé em Deus, no caráter dele determinando isso. Que é muito fácil falar de fé, é muito fácil pregar de fé. Outra é eu ser um homem que, longe das pessoas, sou um homem que duvido de Deus. Você duvida de Deus e não crê e prefere fazer as coisas com a própria força. Tem uma herança paternal nisso?
Possivelmente, porque o pai não foi confiável, então o filho projeta em Deus alguém que não é confiável, né? Existem várias situações que elas mostram, né, e definem muita coisa que nós somos depois de adulto, nossa caminhada com Deus. Aí que tá. Então, como que você vê Deus? É uma caricatura? Como que você vê? Que mensagem você manda para Deus? Você honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus, no que diz respeito à confiança agora que nós estamos falando. Você fala que ama a Deus, fala que confia nele, Senhor, entrega o meu caminho ao Senhor, mas amanhã, segundos depois, já pega de novo o controle. Você realmente deixou o controle na mão de Deus? Né? Esse estudo é básico, na realidade, que eu estou dando. Né? Dou só uma pincelada para você entender a realidade das coisas. Né? Qual que é a sua imagem de Deus? Como que você está enxergando Deus? Como que você vê Deus? Então, é muito importante estar ciente dessas coisas. É muito importante traçar, analisar, avaliar como é que está a sua perspectiva quanto a Deus. Será que não estamos reduzindo Deus à estatura de homem? E eu não estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando da incapacidade humana, da impossibilidade humana. Não, Deus não tem poder para fazer isso. Aquilo ele faz um milagre, esse outro ele não vai ter poder. Não, ó, esse vírus, esse aqui, ele não tem poder. Isso é coisa do homem, só o homem vai vencer. Querido, não há nada impossível para Deus. Mas é diante das situações é que somos provados se realmente estamos confiando no caráter de Deus, que Ele é o Deus do impossível. Uma coisa é balbuciar, falar da boca para fora, outra é realmente ter no coração aquela fé inabalável, aquela fé forte, aquela fé que não é um repertório, uma palavra já de efeito, sabe? Sabe aquela frase de efeito? Eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas na realidade não confia. Porque quando começa a faltar as coisas em casa, quando Deus diz não faça nada, eu vou lá e faço com a minha própria força, sabe? Quando posso usar já que eu falei, né, sobre essa questão quando começa a faltar em casa, lembra da viúva de Serepta? E Elias foi dado uma mensagem: faça comida para mim. E já era a última refeição. E ela confiou na palavra do profeta, porque ele disse: depois vai prosperar aqui. Entendeu? Então, assim, ela pode falar isso. Mas nós, quando ouvimos uma mensagem dessa, nós já vamos fazer com a nossa própria força. Se ouvirmos da parte de Deus, pega tudo que você tem e vende, que eu vou cuidar a partir de agora da sua vida totalmente, e você vai me servir, porque tem muita gente que reprova nisso. Reprova mesmo, porque não tem a fé, é crente Nutella, é missionário Nutella, são pessoas que não aguentam o repuxo, sabe? Tá aqui a fé, tá aqui, somente, não estou falando da razão, entendeu? Mas é uma fé racionalista, sabe? Que é uma fé o quê? Tem que ter provas e comprovar de que aquilo vai acontecer mesmo. Se não tiver provas, se não comprovar que aquilo vai acontecer, não crê. Me prova que o que Deus disse aqui vai acontecer. Me prova o que ele prometeu vai acontecer. Me prova o que você está pregando. Me prova, me prova. Você querer tentar Deus, na realidade. Ele não precisa provar nada. É a nossa fé que tem jogo. Não é o agir dele. Ele sempre vai agir. Então, assim, e alguns perigos que nós colocamos as nossas confianças, como eu havia falado. Né? Muitas vezes nós apoiamos a nossa confiança em muitas coisas. Provérbios fala assim: confia no Senhor teu Deus e não te estribes no seu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Né? Mas, assim, uma forma de confiança errada é no nosso próprio coração. Lá em Provérbios 28, 26, diz assim: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. A Bíblia fala, lá em Jeremias, que o coração do homem é terrivelmente enganoso. Então, a pessoa que confia em si mesma, daqui a pouco, se ele confia no braço dele, daqui a pouco ele quebra o braço, daqui a pouco ele fica doente, enfermo. E aí, de onde ele vai tirar o sustento? De onde ele vai tirar a confiança dele? No próprio braço, no próprio entendimento, no próprio coração? O coração do homem também ele é enganoso. A voz do nosso coração é muito parecida com a voz de Deus, e nós deduzimos coisas que Deus falou que na realidade ele não falou para fazer. Se você quer ouvir a voz de Deus, tem que mergulhar muito, mas profundamente na palavra dele, nas Sagradas Escrituras, entrar ali dentro, depender do Espírito Santo,
que revele, que traga à vida aquilo. Confiar nos homens e na própria força, né? Está lá em Jeremias 17:5, havia falado, maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal à sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ou seja, vai colocar a confiança nos governantes, os governos quebram. Vai colocar a sua confiança numa empresa, uma empresa pode quebrar. No meu trabalho, eu posso perder aquele emprego. E onde vai estar a sua confiança? Onde vai estar a minha confiança? Tem que estar 100% em Deus. Porque Ele que me dá força para trabalhar, Ele que prospera a empresa que eu trabalho para poder ter o meu recurso para trazer para o lar. Mas se eu perder a saúde? E aí? Ficar inválido? E aí? É muito sério e oportuno isso, né? Figura de autoridade que eu havia falado, né? Isso não é apologia à desconfiança, nem à rebelião, mas antes devo apoiar toda a minha confiança em Deus e não nos homens e as suas palavras falhas. Está lá em Salmo 146:3, né? Também em palavras falsas e promessas de homens, né? Mas vejam lá em Jeremias 17:8 não, 7:8. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Né? Se olhar o contexto, a gente vai ver as palavras que eram mentiras, de profetas quanto dos governantes ali, né? Toda aquela autoridade que está em volta de Israel. Mas é muito importante nós passarmos as promessas dos homens, que as pessoas nos falam pelas Sagradas Escrituras. Por que eu falo isso? De repente vem um presidente, um homem, uma ordem mundial aí, né? Não, eu vou trazer a prosperidade no mundo inteiro, confia em mim. Confia que eu vou trazer a solução. E, na realidade, ele falha. Acabou de se frustrar. E vai falhar. Os governos falham, os homens falham, as pessoas falham, todo mundo falha. E a nossa confiança vai estar 100% na palavra daquela pessoa. Não estou falando do pregador. Do pregador, você vai na Bíblia e estuda profundamente antes de você querer não questionar, porque o questionar, quando você vai na Bíblia, você tem resposta. O questionar é, eu não acredito porque eu só acredito em tal pessoa que prega, em tal pessoa que fala. Querido, isso aí é partidarismo, mas é muito necessário, quando alguém está pregando, você fazer como os bereanos, você trazer ao estudo, você pegar e se aprofundar na palavra de Deus, e não se contentar somente ao que está sendo dito naquele momento. É muito importante se apoiar na palavra de Deus nesse momento, e não se apoiar somente no que a pessoa está falando. Também nas riquezas, está lá em Provérbios 11:28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Também nos recursos desse mundo, que é o contexto, Isaías 31:1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com os cavalos. Eles confiam na multidão de seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel e nem buscam ajuda que vem do alto. É o plano B. Aqui o contexto é o plano B. As riquezas, uma hora elas vão acabar, uma hora vai ter fim. Mas aqui quando fala nos recursos desse mundo, também fala no seu próprio recurso, é o plano B. Os que confiam no Egito. Israel, ele era escravo do Egito, e Egito, você pode falar que é o mundo, né? Então você pode tirar o contexto da vida de Pedro, que quando negou o Senhor, ele voltou a pescar, e tinha o plano B. Foi necessário o Senhor ir até ele resgatar, senão ele ia permanecer daquele jeito, e nunca ia sair daquilo, porque a confiança dele estava no plano B, assim como muitos de nós temos os nossos planos B. Nós aguardamos ainda algum recurso, alguma coisa, temos alguma carta na manga, sabe? Não estou falando de precaução, não estou falando de você fazer uma poupança, sabe? Um CDB, um CDI, sabe? Para emergência, eu não estou falando disso. A gente tem que ter válvulas, tem que ter projetos, nós estamos aqui na Terra, temos que ter a nossa vida também, a vida continua, né? Então, não estou falando isso de ostracismo, né? Se isolar, alienação, ficar ali no mundo, trancado, trancafiado. Não, nada disso. É a necessidade de nós não ter o plano B, colocar nossa confiança em Deus. Se ele fizer, continua sendo Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E aí que acontece o milagre. Quando eu não tenho o plano B, dificilmente eu vou quebrar a cara. Podemos usar a vida de Abraão. O plano B de Abraão foi Ismael. E quando eu faço com a minha própria força, eu gero Ismael.
E Ismael lá na frente vai servir de maldição para minha vida, vai me roubar nas coisas que Deus queria trabalhar em meu coração, com uma confiança que a gente está trabalhando aqui. Nós podemos enumerar vários títulos aqui, né? Confiança, fé, constância, sabe, amor, nós podemos, mas estamos tratando confiança. E Deus quer tratar da nossa confiança, mas nós ainda temos o plano B. É muito importante, muitos de nós perdemos a possibilidade de experimentarmos o sobrenatural de Deus, a graça, a provisão de Deus, porque nós temos ainda aquele resíduo, aquele quinhãozinho, aquela coisinha, aquela poupança no sentido negativo agora, ali. Se acabar meus recursos, eu vou pegar ali, sabe? Então, assim, eu tenho ainda, não, se acabar a comida aqui, eu vou correndo para minha mãe e para o meu pai. Não, se acabar aqui, eu vou para o cartão de crédito. E daí torra tudo, estoura o limite, fica endividado. E daí abre um outro cartão de crédito, e assim vai abrindo, e vai entrando num buraco que não sai mais. Então, é muito importante a gente estar conectado com isso, sabe? Estar conectado com isso, vendo como que Deus, ele espera de nós uma confiança absoluta, uma confiança integral, uma confiança que cresce. Ele não espera de nós que já sacrificaremos, né, o nosso Isaac. Não, às vezes, ele quer que a gente comece aos poucos, passos de fé, passos de confiança. Lembra lá na oração, exemplo de Jesus? O pão de cada dia dá-nos hoje. Cada dia, vivendo cada dia de uma vez. Então, nós podemos tirar algumas lições disso, né? E a prática de confiança gera galardão, que foi o texto que foi aberto para o nosso estudo básico, né? Que ela tem um galardão algo muito grande, avultado, enorme, praticamente não tem como segurar, porque transborda, né? E aqui diz também alguns frutos, ou melhor, alguns galardões que eu posso ter devido à minha fé e à minha confiança no Senhor, né? Em Salmos 44, capítulo 40, versículo 4, nós seremos felizes. A nossa confiança diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Também conservado em perfeita paz. Isaías 26, 3 ao 4. Senhor, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Também diz aqui que não será abalado. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Outra bênção que tem aqui: não haverá temor dos homens. Salmo 56, 10 e 11, confia em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei o que me pode fazer o homem. Quando eu deposito em Deus a minha confiança, eu perco o temor. Eu vou trazer depois um estudo sobre isso, sobre o temor do Senhor. Mas quando eu coloco a minha confiança em Deus total, automaticamente a confiança nos homens, o temor dos homens vai embora. Outra bênção também é será forte e robusto, Jeremias 17, do 7 ao 11, e que estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. No meio do cenário que estamos vivendo, essa palavra é muito atual. No meio de crises, de enfermidades, quando eu coloco minha confiança em Deus, eu serei uma árvore que posso dar fruto. Eu serei frutífero, robusto, forte. Terei para ajudar outras pessoas. Se é recurso, se é palavra, se é oração, seja o que for, Deus, ele honra a nossa confiança nele. A nossa confiança nele vai gerar bênçãos, vai gerar frutos e resultados. Eu serei forte, robusto, minhas raízes estarão profundas nele, porque eu depositei minha confiança nele. Então, no dia da desgraça, no dia da sequidão, eu não vou deixar de dar fruto. Eu vou ser frutífero para o Senhor, né? E também, uma outra base aqui também é vigor e força, Isaías 30:15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a vossa salvação. Na quietude e na confiança está o seu vigor.
Aí tem uma vírgula, mas vocês não quiseram. Era uma repreensão de Deus. Mas Deus estava dando um caminho do qual a nosso vigor e a nossa força seria estabelecido. Pela nossa quietude, a nossa paz, serenidade e confiança nele. Nós estaríamos com a nossa força, com o nosso vigor em pleno funcionamento. Porque a nossa força vem dele. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu coloco minha confiança nele, automaticamente eu vou ser fortalecido. Independente do que vai acontecer, eu estarei fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele promete cumprir. Não tem a ver com duvidar do caráter dele mais. Ele promete. Ele promete e é possível sim. E para finalizar aqui, né, um estudo bem básico aqui, para não aprofundar muito, Deus tem uma graça especial para cada um de nós. A graça de Deus é como um oceano que está ao nosso redor, em todo lugar, em cada situação. Está à nossa disposição. Deus é um recurso, é uma fonte inesgotável. A confiança em Deus é totalmente válida em cada circunstância, situação adversa. É preciso confiar em Deus. É preciso confiar em Deus. Ainda que, Salmos 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Salmos 27, 3, ainda que um exército se acampe ao redor de mim. Salmos 46, 2 e 3, ainda que as águas tumultuem e se revoltem. E Abacuque 3, 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie, põe tua confiança em Deus. Amém, amados?